O relógio da parede marcava 16h47 quando minha vida mudou para sempre. Eu estava sentado na última fileira da sala de aula, rabiscando distraidamente no caderno, enquanto a professora de história falava sobre revoluções que, para mim, pareciam tão distantes quanto os planetas que eu via no telescópio do meu avô. Foi então que ouvi um som diferente. Não era a voz dela, nem o ranger da cadeira do Gustavo, que vivia balançando para trás. Era um tic-tac mais forte, mais profundo. Olhei em volta, tentando encontrar a origem. Meus olhos pousaram sobre um relógio de bolso, antigo e dourado, caído no chão ao lado da porta. Ele parecia fora de lugar, brilhando sob o feixe de luz que escapava pela janela. Sem pensar, me levantei, peguei o relógio e senti um arrepio subir pela espinha. Era frio ao toque, mesmo naquele dia abafado. A tampa tinha um desenho em relevo, um sol e uma lua entrelaçados. E quando apertei o botão lateral, a tampa se abriu, revelando ponteiros que giravam para trás. Antes que eu pudesse entender, ouvi a professora me chamar. Lucas, pode explicar o que foi a Revolução de 1848? Meu instinto me fez girar a pequena coroa do relógio. No mesmo instante, o mundo parou, literalmente. A voz da professora congelou no ar, a boca aberta numa sílaba suspensa. O giz que ela segurava ficou imóvel no ar, alguns grãos de pó pairando como estrelas minúsculas. O ventilador no teto não girava mais, e o Gustavo continuava inclinado para trás, mas agora sem se mover. Meu coração disparou. Andei pela sala, toquei no giz, e ele não caiu. Abri a janela. Do lado de fora, pássaros estavam presos no voo, carros congelados no meio da rua, uma folha parada no ar como se fosse uma pintura. Isso não é possível, murmurei, com a voz ecoando num silêncio que parecia engolir tudo. Ao sair da escola, caminhei por uma cidade inteira suspensa. As pessoas estavam presas em expressões que variavam entre sorrisos, olhares de surpresa e bocejos. Entrei numa padaria e peguei um pão de chocolate só para ver se era real. Era. O sabor estava ali, mas sem o som de mastigar, como se eu estivesse num sonho. No cruzamento da Avenida Central, vi algo que fez meu estômago revirar. Um ônibus estava a centímetros de um ciclista, ambos congelados no momento exato antes de se chocarem. O rosto do ciclista mostrava pavor puro. Sem pensar, arrastei a bicicleta para o lado, longe da trajetória. Voltei alguns passos e olhei novamente. Eles continuavam parados, mas agora a tragédia estava evitada. Foi quando percebi. Eu tinha todo o tempo do mundo e todo o poder. Passei horas explorando, ou talvez dias, não sei dizer. Entrei em uma loja de brinquedos, subi no topo de um prédio, sentei-me no centro da rua principal. Ninguém podia me ver, ninguém podia me impedir. Mas no fundo uma pergunta me atormentava. Como eu desfazia isso? Peguei o relógio e tentei girar a coroa no sentido contrário. Nada. Tentei empurrar os ponteiros com o dedo. Nada. Bati, sacudi, assoprei. Nada. O tic-tac tinha parado completamente. E então, ouvi algo que não deveria ser possível. Um som de passos, rápidos, pesados. Virei a esquina e vi uma figura encapuzada, alta, magra, movendo-se no mesmo fluxo que eu. Ou seja, ela também não estava congelada. Finalmente, disse a voz, rouca, como se viesse de muito longe. O novo guardião. Guardião? Perguntei, sem disfarçar o medo. Quem é você? A figura riu, um som seco. Sou o que resta quando o tempo é quebrado. Você mexeu no relógio do equilíbrio. Agora ele pertence a você. Eu não quero isso. Eu só girei sem querer. Minha voz tremeu. O tempo não liga para o que você quer. Ele apenas escolhe. A figura se aproximou. Vi que seu rosto não tinha feições, apenas um vazio negro.
E agora você vai aprender que congelar o mundo tem um preço. De repente, o relógio em minha mão aqueceu e senti uma dor aguda na testa. Toquei e percebi algo brilhando. Meu reflexo na vitrine mostrou. Meus olhos estavam dourados, emitindo luz. Isso? O que está acontecendo? Perguntei, desesperado. Você está se tornando parte do fluxo. Em breve não pertencerá mais a este momento, ou a nenhum outro. Tentei correr, mas a cidade parecia se distorcer. Ruas se esticavam como borracha, prédios se inclinavam, sombras se alongavam até se tornarem paredes vivas. A figura encapuzada me seguia sem esforço. Encontrei um beco e me encostei à parede, tentando pensar. Como eu faço o tempo voltar? Gritei. A figura parou a poucos passos. Gire o relógio, se ele permitir. Mas cuidado, cada vez que o faz, você gasta algo que não pode recuperar. O quê? Vida. O choque me fez hesitar. Segurei o relógio com força, tentando decidir. E então lembrei do ciclista que salvei. Se eu voltasse o tempo, talvez ele se machucasse. Talvez pior. Respirei fundo. Então não volto, disse, firme. A sombra pareceu se inclinar, quase curiosa. Interessante. Quase todos tentam reverter. Você aceita ser o guardião? Não sabia o que isso significava, mas algo me dizia que recusar não era uma opção. Aceito. No instante seguinte, o relógio brilhou com intensidade. A cidade voltou a se mover, mas não como antes. As pessoas caminhavam normalmente, mas nenhuma delas parecia me notar. Eu falava, gritava, acenava, nada. Eu era invisível para o mundo que uma vez conheci. Você existe agora entre os segundos, disse a figura antes de desaparecer. Proteja o fluxo, ou ele te destruirá. Passei dias, ou talvez milésimos, aprendendo a me mover nesse espaço. Descobri que podia avançar ou atrasar pequenos eventos, impedir um copo de cair, atrasar o momento de um acidente, acelerar um beijo prestes a acontecer. Eu estava em todos os lugares e em lugar nenhum. Mas também percebi outra coisa. Havia outras sombras. Algumas tentavam manipular o fluxo para provocar tragédias, outras para alterar memórias. Eu era o único que podia detê-las. E cada confronto custava mais de mim. Às vezes, paro diante de um espelho e vejo meu reflexo mais fraco, como se estivesse desbotando. Mas então lembro do ciclista, das pequenas vidas que salvei, e entendo. Esse é o preço de ser o guardião. Não sei quanto tempo ainda tenho antes de desaparecer por completo. Talvez amanhã, talvez daqui a 1000 anos. Mas sei que, enquanto o relógio estiver em minhas mãos, o mundo seguirá girando. E ninguém nunca saberá que, por um instante, esteve completamente imóvel. E assim sigo, no dia infinito em que congelei o tempo.